Ufa. Basicamente, gente, eu estou falando da família real de Dom João VI. O tempo que ele fala assim, era no tempo do rei, é desse rei. É do Dom João VI. Não é Dom Pedro. Ele está falando de antes do Primeiro Império. Certo? Primeira chegada logo ali. Nessa época a gente pode falar que a circulação da literatura era basicamente por meio do folhetim. Professor, como assim? Bom, gente, lembra que eu falei que no final de cada jornal, normalmente, os escritores da época, eles colocavam um capítulo de livro, no qual esse capítulo era lido pelas pessoas, na semana seguinte ele trazia novos capítulos. Não é? Cada dia era um autor e toda semana um capítulo diferente de cada autor. Portanto, as pessoas acompanhavam como a gente acompanha a novela hoje. Era comum. Cara, meu braço sabe tá que no século estático. XIX as pessoas dormiam muito mais cedo. É sério, eu não tô Porque tremendo elas mais. dormiam normalmente na época em que acabava a luz. Porque não tinha luz. Certo? Então, por exemplo, as pessoas dormiam mais ou menos às 8, talvez até 9 horas da noite, a maioria. Então, às 7 horas estava todo mundo em casa. Era normal. Às 7 horas já estava tudo parado. Então, as pessoas se reuniam normalmente para ler, aquelas famílias que tinham alguém que lesse, é claro, não é? Para ler o folhetim do dia. Né? Isso à noite, o folhetim era publicado também pela manhã, mas eles liam à noite normalmente. E isso você tinha, por exemplo, as pessoas eram fiéis nos seus textos. Elas liam sempre, não é? Assim como nós, por exemplo, acompanhamos novelas na mesma condição. Por isso há quem diga hoje que a loucura do brasileiro por novela vem do 19 já. Né? Porque nós temos uma base muito forte do romantismo aqui, do folhetim, certo? E o nosso livro, Memórias de Milícias, é do folhetim. Ele primeiro foi publicado capítulo por capítulo e só depois ele foi editado como livro. Detalhe! Inclusive, existem incongruências no texto. Por exemplo, vou contar, ninguém notou, tenho certeza absoluta. Por exemplo, na primeira parte do livro, a Vidinha tem um número de primo. Na segunda, ela tem outra. O número de primos muda. Não é? Isso é só um detalhe. Mas assim, pô, professor, mas isso importa? Não. Não. Mas é um detalhe de quem escrevia muito, escrevia sempre. Então não tinha tempo, por exemplo, de revisar muitas vezes aquilo que fazia. Nesse sentido. Certo? Deixa um detalhe para falar aqui. Ele tem a primazia do texto é o retrato das classes populares baixas. Não é? Não tem a perspectiva que ele está falando da elite, porque ele não está, né? Ele está falando desse homem livre e pobre. Só que olha que coisa de louco, ele também não está falando de escravo, tá? Olha só, ele opta deliberadamente por falar das classes médias. E lembrando, gente, é tão interessante porque classe média é desde aquele que só não é escravo, mas é paupérrimo, até o comerciante. Todos são classe média. Por isso ele fala de um espectro de pessoas muito vasto. Vai. As pessoas começam a morar em maior quantidade. Não. O folhetim deixa de existir basicamente no início do século XX, com o advento do rádio. Se ainda existem os textos originais, existem. Por exemplo, aqui na Augusta tem alguns. Né? Tem alguns. No Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, tem alguns folhetins antigos. Grande parte deles estão ainda bem conservados. Só um detalhe interessante, você viu que o jornal, ele tinha uma outra configuração, né? Praticamente os jornais do século XIX, eles não tinham foto. Não tinham foto. Né? No máximo ele tinha um desenho. Por um motivo simples. Certo? A máquina de fotografia não tinha, quando tinha, as condições que nós temos hoje. Por exemplo, a máquina de fotografia, gente, no início do século XIX, ela basicamente ia ficar parada, certo? Ela era enorme e ela tinha que ter aqui uma pólvora em cima e você dava um tiro de pólvora para iluminar. E aí você bateu um retrato, certo? Só que, por exemplo, no acidente, tô levando a minha máquina, não é? Vou lá, para! Não, né?
Então assim, e o jornal normalmente era desse tamanho aqui, ó. Isso era um jornal tipo do tamanho do século XIX. Então ele era muito texto, quase não tinha imagem, no máximo desenho, e não tinha cor. Não tinha cor, tá? Era preto e branco. Tudo bem? Oi. Por que ele não arrumou? Primeiro porque ele não achou. Não achou. Ô, a discussão que eu tô filmando, hein? Não, quem refez foi ele. Porque assim, hoje em dia, algum médico, porque sabe que é de direito, qualquer obra literária com mais de 70 anos, né, ela vira de direito popular, não tem mais direito autoral. Então, por exemplo, poderia se mudar. Só que acontece o quê? Mudar significa mudar a origem do texto, não pelo autor, portanto ela não é válida. Eu não posso alterar um texto, nem que eu encontre buracos ali, porque o original não foi alterado, o autor não autorizou, o texto é dele. Eu posso utilizar, mas o texto é dele. Entendeu? Nesse sentido. Certo? E que também não é uma mudança que vai modificar o sentido da obra, né? Esse sentido também. Por isso que hoje, gente, quando eu falo, por exemplo, assim, não, então vamos mudar os textos do, sei lá, do escritor do Monteiro Lobato. Quando, por exemplo, ele fala do negro, ele fala da Anastácia e tal. Não, vamos deixar politicamente correto. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Por quê? Porque primeiro que o fato de você colocar diferente não significa que era diferente. E segundo, você não pode cobrar de alguém que viveu numa condição, numa época, que ele tenha a mesma consciência que você tem hoje. Isso é um absurdo. É muito melhor você dizer para as crianças, quando você ler, que era diferente e que não é assim hoje. Não é? É muito mais simples. Sem essa coisa, essa palhaçada de você fingir que o mundo é azul o tempo todo. Não é? Por exemplo, não atirei o pau no gato, porque não se faz isso. Se liga, meu! Se liga! Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Entendeu? Se eu pudesse, batia de novo. Eu também. Nossa, eu odeio gato. Odeio gato. Por exemplo, Não gosto de gato, só que daqui Sou muito passivo. Porque assim, ele mesmo fez a própria revisão dos livros dele. Não, as pessoas eles pra ele, mas não acharam de qualquer maneira. Não, mas assim, porque eu já li livros que teve Eu tinha um gatinho, aí eu falando no vídeo. Tive uns 2 livros que teve resultados de números. E isso não tem sentido nenhum, assim, mudar realmente, né? Porque... Não, mas se comentar alguma coisa, fodeu. Porque na verdade isso é desimportante. Não é? Assim, mas... Não, Tô 5 minutos com o braço, não sei. Justifica mudança? Travou já. Então, mas são várias coisas. Esses erros, na verdade, que assim, gente, não vai ser mudado mesmo. Quando o autor morre, não muda mesmo, acabou. Vai ficar errado. Não é? Vai ficar errado. E lembrando, gente, que assim, quando a gente fala de alguma mudança substancial, de mudança de sentido e tal, o autor não percebe, né? Agora, o que passou, passou e a vida continua a partir daí, né? Simplesmente falando. Ai, que verdade. folha de tampa eram baratos? Eram bem baratinhos. Olha assim, lembrando que imagina, claro que pensando na moeda da época, né? Pensando na moeda da época, era acessível como jornal. Era acessível como jornal. Então, por exemplo, qualquer indivíduo mediano, lembrando, quem não tem dinheiro pra nada não consegue comprar um jornal. Né? Se te falta comida, você não compra jornal. Mas o tipo de pessoa que consome jornal tem comida. Então, o jornal não é assim absurdo. Sei lá, o jornal de domingo custa R$4. Não é exatamente assim uma pechincha. Pensando que é um papel que você leu uma vez para jogar fora. Né? Porque no máximo você vai embrulhar banana. Não é jornal. Mas, por exemplo, também não é absurdo, concorda? Qualquer pessoa mediana consegue comprar um jornal uma vez por semana, supondo que você tenha comida. Né? E você não precisa se preocupar com a comida. E você tem o jornal. Vocês entenderam, né? É assim que você fala besteira. Aí, vamos pensar na estrutura do texto. Dividido em duas partes. Todo mundo percebeu isso? Não, professor, sério? Porra, meu. E assim, por exemplo, as peculiaridades são como, por exemplo, o número de primos, eram 4, viram 2. E o José Manuel, o espertalhudo, no primeiro momento rouba, no segundo momento ele engana, ninguém sabe. Né? Se ele rouba ou se ele engana. Tem uma alternância. Só que o interessante a primeira parte é restrita à vida, à infância dele.
e até a adolescência, não é? E a segunda parte na adolescência para a vida adulta, não é? Todo mundo nota isso. Essas são as duas grandes partes do texto. A gente pode dizer que os capítulos do texto são capítulos nucleares. Anota! Capítulo nuclear é um capítulo típico do folhetim. Por quê? Eles têm relativa, então acentuo, relativa independência. Como assim? Por exemplo, ele sempre inicia o capítulo retornando às cenas dos capítulos passados, apresentando o último problema e acrescentando um novo problema e um novo acontecimento. E ele sempre termina o capítulo dando um gancho. O que é um gancho? Alguma coisa que será resolvido no próximo capítulo. Aí você vai dizer, por quê? Eu retorno. Não era um folhetim? Eu não tinha que, quando escrevesse, pensar no seguinte. Bom, eu tenho um leitor, correto? Se eu tenho um leitor, eu tenho que pensar o seguinte. Eu tenho desde o leitor que está acompanhando desde o primeiro capítulo, até o leitor que começou a ler o texto agora. Então eu não posso nem me esquecer daquele e nem me esquecer daquele. Então eu sempre faço um tipo de texto que eu resgato o que já foi passado para que ele que chegou agora entenda e acrescento alguma coisa nova para continuar com o meu leitor preso para mim. E eu sempre deixo um gancho, alguma coisa não resolvida, que é para os dois terem vontade de ver essa resolução amanhã. Ou você nunca notou que a novela sempre termina numa frase de efeito? Tipo, Nina! Nina! Você é filha do Max! Aí, preto e branco. Não é? E aí, no próximo capítulo, aí assim, nem que ele comece assim, você é filho do mascarado do seu pai. Aí você fica puto, querendo quebrar a cabelo, querendo quebrar a televisão, porque você pensou que era do Max. E não do mascarado do seu pai. Não é? Então assim, não importa, isso é um gancho. Isso é o que nos importa. Então eu chamo isso de capítulo nucleado. Isso é uma coisa típica do romantismo, tá, gente? Mas outros textos se utilizam disso. Por exemplo, Vidas Secas. Os capítulos do Vidas Secas são mais que nucleados, eles são totalmente independentes. Certo? Você pode pegar os capítulos e fazer assim. Vai continuar fazendo sentido. Né? Não! Não tem nenhuma ordem, gente. Nada, zero. Oi. Porque eles são núcleos, eles não dependem de um contexto. Eles estão, a partir dele você consegue entender a história. Por exemplo, faça um exercício, volta em qualquer capítulo do livro e lê do começo, sem voltar a nada. Você vai entender o contexto da história ali. Certo? O objetivo dele é esse, é te explicar o que aconteceu antes e colocar uma coisa nova. Sempre nessa ideia, explicar e colocar, explicar e colocar. Certo? Isso é um capítulo nuclear. Só que lembra que eu disse, tá, gente? É relativa independência. Não é que você leu só um capítulo, acabou. Depende dos outros. Mas é relativa independência, né? Também podemos dizer que o texto tem relativa circularidade. Outra marca parecida com Vidas Secas. Professor, o que é circularidade? Ele termina como ele começa. Certo? Ele termina como ele começa. E mais, o final não é final. Por exemplo, se você leu o livro, você percebeu que o final não é o final. Por exemplo, ele para lá quando ele fica junto com a Luizinha, não fica? Só que ele não fala de foram felizes para sempre. Não, gente, está muito longe. Ele, na verdade, ele fala mais ou menos assim, eu paro de falar aqui, de pessoas nasceram, pessoas morreram, mas isso não cabe ser falado agora. Ele termina assim. Ou seja, isso não é um final. Pelo menos não é um final como a gente espera de um livro romântico. Onde as pessoas têm a catarse, aquele momento de grandiosidade no final. Não tem isso aqui. Por isso a gente chama isso de final circular. Ou com, melhor ainda, relativa circularidade. Certo? Relativa circularidade. Nossa, muito legal, professor. Legal. Modelei, não percebi. Oi. O bom é aquele que começa com você. Pega minha mochila lá embaixo.
Abre e pega um pacote de bolacha bem. Não, isso tem a ver, por exemplo, com qualquer livro, na verdade. Ela tá embaixo da sua. Tá. Mais dúvida? De fora. Pensemos no narrador, né? Nós temos um narrador onisciente e intruso. Todo mundo lembra o que cada coisa significa? Professor, eu se lembro. Mas eu queria se lembrar de novo. É assim, gente, ó. Narrador em terceira pessoa é aquele que não faz parte do enredo. Ele conta uma história que ele não participa. Portanto, ele está como se, por exemplo, imaginem que isso aqui é uma câmera de cinema, então não é esses olhos que contam, são os olhos que ficam aqui que contam, né? Então, por exemplo, eu tenho vários tipos de narrador em terceira pessoa, basicamente dois para ficar simples. Eu tenho o chamado narrador em terceira pessoa observador e tenho o chamado narrador em terceira pessoa onisciente. O que difere? O observador conta a história, mas ele não sabe como as personagens pensam. Ele não sabe do passado e do futuro total. O narrador onisciente sabe como pensam do futuro e do passado. Certo? Lembrem, para sempre não esquecer, onisciência está para Deus. Né? Supostamente tudo sabe, tudo vê. Né? Nesse sentido. E ele é intruso. Isso é muito parecido com o que o Machado de Assis faz no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ai, tem um buraco aqui. Fios. Por exemplo, Machado de Assis, gente, ele